vocês sobre pincéis. Eu sei que é um assunto que muita gente tem dúvida, então eu quero fazer um guia de pincéis, digamos assim, para falar as funções de cada pincel, qual pincel serve para fazer o quê e assim por diante. Hoje eu vou fazer sobre o rosto e semana que vem eu vou fazer sobre os pincéis para olhos. Então vamos começar. A primeira categoria de pincéis que eu queria falar com vocês são pincéis de base. Então, os pincéis de base que eu tenho são esses. Esse é o F80 Flat Kabuki da Sigma. Ele é um kabuki de topo reto, de cerdas sintéticas, e esse pincel é o melhor pincel do mundo. Foi a melhor aquisição pra mim, porque ele é super fácil de aplicar a base, ele deixa uma cobertura super bonita, não fica nada forçado, fica super natural. E eu amo esse pincel de passar base. Ele espalha a base super rápido porque ele é um pouquinho maior, então ele pega uma área maior do rosto e eu adoro esse pincel. Tem outro pincel também, que é esse língua de gato aqui, esse é da MAC, número 190. E eu já usei bastante por um tempo, mas eu não gosto muito dele. Ele também é um ótimo pincel para passar base, mas eu sinto que ele demora muito mais do que esse aqui, porque ele é bem menor e aí você tem que ir passando assim no rosto inteiro, ao invés desse aqui que você pode passar em movimentos circulares pelo rosto, que vai bem mais rápido. Então, esse aqui também é um ótimo pincel para passar base, é aquele tradicional, vem acho que em todos os kits, né, de pincéis básicos assim. E eu não gosto muito, eu prefiro esse aqui, mas fica ao seu gosto. De base eu só tenho esses dois pincéis, então eu já vou falar de pincéis de pó. Eu tenho esses dois pincéis aqui de pó compacto, e o ideal é um grandão assim, que ele pega uma área maior do rosto. Esse aqui é de cerdas naturais, é da Sigma também, é o F30 Large Powder. Ele pega uma área muito grande do rosto. Se o seu rosto é um pouquinho menor, não é muito aconselhável, porque ele é enorme mesmo, tipo, ele é muito grande, pra vocês terem uma noção do tamanho. Então, se você tem um rosto menor, eu acho que vai ser um pincel muito grande pra você. Mas com certeza tem opções de pincéis fofões assim e menores. Esse outro aqui veio num kitzinho fuleirinha que eu comprei. E ele é da marca Prevail e ele é o de pó. Mas, gente, ele é super pequenininho. Aqui ele é maior, mas do lado dá pra ver que ele é super pequeno. Então ele não é tão fofão, não é um pincel ideal pra passar pó. Mas se você tem um rosto menor, pode ser que esse dê mais certo pra você, porque ele é bem menorzinho. Mas eu prefiro esse aqui. Mas como vocês podem ver nos vídeos meus, tem vezes que eu uso esse, que comparado com o outro é bem menor. E esse aqui também é um ótimo pincel de pó, é de cerdas naturais também, igual esse aqui, eles são bem parecidos. Mas esse aqui é fofão em cima, é bem redondinho. E já esse aqui é mais um topinho mais chanfrado, assim, que a gente diz. E eu uso esse pincel tanto para passar pó, quando eu não quero passar pó no rosto todo, eu quero só em algumas áreas, eu uso esse pincel. E eu também uso esse pincel para passar pó compacto abaixo dos olhos para sentar meu corretivo, porque ele dá certinho aqui na área abaixo dos olhos, então ele é muito bom. E outra função para esse pincel, já pulando para outra categoria, é de contorno. Esse pincel é muito bom para fazer contorno, é o que eu uso, porque ele dá super certo aqui nessa área da bochecha, não fica um contorno tão marcado, mas fica super bonito e natural. E ele é um tamanho ótimo, não é tão grande e nem tão pequeno para fazer contorno. Dá certinho aqui, ó, no ossinho, ele é um tamanho muito bom. Esse aqui é o Small Contour F05 da Sigma. Mas tem outra opção de pincel, pode-se dizer de contorno também, que é esse aqui. Esse veio no Hoola da Benefit, que é o bronzer que eu uso, mas eu não uso ele.
Ele é bem achatadinho assim, e eu não gosto muito dele. Eu acho que o contorno fica muito marcado e não fica natural, nem um pouco. Mas ele quebra um galho, porque ele vem junto com o pó. Então, se você esquece o pincel maior, se você vai viajar, alguma coisa assim, você pode levar só ele, que ele vem junto com o pó de contorno, pelo menos com os pós e com os blushes da Benefit. Então, dá super certo, mas não é o que eu prefiro, porque eu gosto de um efeito mais natural. Eu não gosto que o contorno fique muito forçado. Pulando para pincéis de blush, eu tenho 2 pincéis de blush para falar com vocês, e eles são praticamente iguais. Um deles é esse aqui, da Sigma, super conhecido, é o F40 Large Angled Contour, e ele é um pincel de cerdas naturais, ele é chanfradinho assim, e ele é um tamanho ótimo para passar blush. Tem gente que gosta de fazer contorno com ele porque ele já é... Você encaixa a parte menor onde vai fazer o contorno, mas eu não gosto muito de usar com esse propósito. Eu gosto de passar blush com ele mesmo. E eu amo esse pincel, ele super faz o trabalho muito bem, então eu adoro. E outra opção, que eu acho que foi meu primeiro pincel, é esse do Boticário. É um pincel de blush normal também, cerdas sintéticas, mas ele é super fofinho e no mesmo propósito, chanfradinho assim, bem fofinho. Uma coisa que é importante falar, quanto mais denso o pincel é, menos ele espalha. Quanto mais fofão ele é, mais ele vai espalhar e deixar mais sutil. E a gente vai ver isso melhor quando eu for falar dos pincéis de olhos pra vocês. Então, esse pincel de blush, eu usei ele por muito tempo, eu adoro ele, e é uma opção mais acessível se você não quer encomendar os da Sigma e chegar no Brasil e pagar taxa de alfândega e tudo mais. Então, eu adoro esse pincel também, ele é um pouquinho menor que o da Sigma, mas eu adoro, eu amo os dois. Gente, eu tava falando e encheu o cartão de memória, mas vamos continuar. De pincel de iluminador, o único pincel que eu tenho é esse aqui, é o Tapered Highlighter F35 da Sigma, e ele funciona super bem pra mim. Tem gente que gosta de usar um pincel grande de esfumar, de olhos mesmo, mas eu não gosto muito porque eu acho que fica muito concentrado o iluminador. Então eu prefiro um maiorzinho assim, que espalha mais e deixa mais natural. Esse aqui é mais arredondado assim, e ele é perfeito para iluminar. O último pincel de rosto é um pincel mais aleatório, e é o Precision Angled P84 da Sigma, e eu uso ele para passar sombras cremosas ou então espalhar algum corretivo em pasta. E ele é super bom, ele é sintético, então ele suga todo o excesso de produto que fica no rosto, igual esse aqui, esse pincel de base, que também é sintético, então ele suga o excesso de produto que fica no seu rosto e não deixa ficar cake, né, que eles falam. Não deixa ficar uma máscara no rosto. Então eu adoro esse pincel também para espalhar sombra cremosa ou corretivo em pasta também. Então, gente, para os pincéis de rosto, eu acho que é isso. Eu vou falar pra vocês quais eu sempre uso. Pra vocês, se vocês quiserem comprar ou estão pesquisando, esses são os meus essenciais. Então, talvez facilite um pouco pra vocês. Então, os que eu mais uso são F80 da Sigma, kabuki de topo reto, de passar base. F30 da Sigma, de passar pó, esse pincel fofão que eu amo. O F40, que é de passar blush, que eu super amo, ele é a coisa mais fofa do mundo, eu uso demais. O F05 da Sigma também, que eu uso pra fazer contorno. E o F35, que é o de iluminador. Todos esses que eu mencionei
são da Sigma e são os meus essenciais de rosto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse guia de pincéis de rosto. Semana que vem eu vou postar um de olhos, então se inscreva no meu canal pra saber logo que eu postar. Se você gostou, dê um like pra mim e se inscreva no meu canal. Um beijo e até os próximos!